Olá, pessoal. Continuando nossa série de videoaulas sobre a introdução das reações orgânicas, nessa quarta videoaula nós vamos estudar os intermediários reacionais. Vamos estudar três intermediários reacionais: os carbocátions, os carbânions e os radicais. Tratam-se de espécies que são formadas de forma transiente nas reações, isto é, elas têm um tempo de vida muito curto. São espécies instáveis que tendem a reagir tão logo são formadas. Na grande maioria das vezes, não podem ser isoladas. Vamos estudar agora os carbocátions. Vimos em um processo iônico que a quebra heterolítica de uma ligação química ocorre a formação de íons. No exemplo representado por essa equação química, nós temos a clivagem da ligação XY, onde os par de elétrons, que antes era compartilhado entre os dois átomos, agora se direciona exclusivamente para o átomo Y, levando à formação dos íons X+, e Y-. Quando X é um átomo de carbono, ocorre a formação de um carbocátion. Veja um exemplo. Aqui nós temos o brometo de tercibutila sofrendo uma clivagem heterolítica para levar à formação do carbocátion, uma reação típica do tipo substituição nucleofílica SN1, que vocês vão estudar no curso de Orgânica 2. Com relação à geometria de um carbocátion, ela é definida por uma hibridação sp2 do carbono que carrega a carga positiva. Portanto, esse carbono possui um orbital p vazio e a geometria dos carbocátions são do tipo trigonal plana. Dados experimentais comprovam que as estabilidades relativas abaixo, ou seja, o carbocátion metila é menos estável que o carbocátion primário, que é menos instável do que o carbocátion secundário, que é menos estável que um carbocátion terciário. A explicação para esta sequência de estabilidade é em virtude do número de átomos de carbonos ligados diretamente ao carbono que carrega a carga positiva. Então, veja, no carbocátion terciário temos 3 grupos alquila. No carbocátion secundário, 2 grupos alquila. E no carbocátion primário, 1 grupos alquila. Então, podemos inferir que quanto maior o número desses grupos alquilas ligados ao carbono que carrega a carga positiva, maior será a estabilidade do carbocátion. Portanto, os grupos alquila estabilizam, eles reduzem a energia do carbocátion. E essa estabilização é feita por hiperconjugação, por efeito indutivo doador e ou por ressonância. Vamos estudar agora o que é a hiperconjugação. Temos aqui a representação de um carbocátion primário, onde nós temos um grupo metila ligado ao carbono que carrega a carga positiva. Por esse carbono possuir uma ligação carbono-hidrogênio vizinho àquele orbital vazio, nós dizemos que o orbital ligante associado a esta ligação vizinha carbono-hidrogênio se sobrepõe ligeiramente ao orbital p vazio, colocando parte da sua densidade eletrônica no orbital vazio. Desta forma, estabilizará o carbocátion. Esse efeito é chamado hiperconjugação e ele estabiliza o orbital p vazio. Portanto, sobreposição da ligação sigma carbono-hidrogênio do átomo vizinho ao carbocátion estabiliza o orbital p vazio, então estabiliza o carbocátion. Com relação ao efeito indutivo doador, vocês têm que se lembrar que átomos de carbono sp2 são mais eletronegativos que átomos de carbono sp3. Quanto maior for o número de átomos sp3 ligados ao carbono sp2, maior será a doação de elétrons através de efeito indutivo através da ligação sigma, o que diminuirá a deficiência de elétron no carbono, estabilizando o carbono sp2. Por esta imagem, onde nós podemos ver os mapas de potencial eletrostático de 4 diferentes carbocátions, sendo carbocátion metila, primário, secundário ou terciário,
verificamos que à medida que aumentamos o número de grupos alquila, vejam só, há uma diminuição dessa região azul em torno do carbono sp2, que simboliza, que representa a deficiência de elétrons. Então, no carbocátio metilo, há uma grande área azul em torno do carbono sp2, representando a carga positiva intensa. E à medida que vamos para o primário, secundário e terciário, esta região de deficiência de elétron vai diminuindo. Portanto, o aumento do grupo alquila, ligado diretamente ao carbono sp2, aumenta a dispersão da carga positiva e, consequentemente, estabiliza o carbocátio. A estabilização do carbocátio também pode se dar por ressonância. Embora nós temos aqui a representação de uma tendência de estabilidade, ou seja, a estabilidade aumenta com o número de grupos alquila, essa figura, como eu já disse, é apenas uma tendência, não é uma verdade absoluta. Veja o exemplo. Nós temos aqui um carbocátion terciário, o qual é estabilizado por efeito indutivo e por hiperconjugação. Já à direita, nós temos o cátion benzílico, onde nós temos um carbocátion primário. Mas ele pode ser estabilizado por ressonância, tornando mais estável. O que eu quero deixar bem claro aqui, que sempre a ressonância será um efeito estabilizador muito maior do que efeitos indutivos e hiperconjugação. Dando continuidade aqui ao estudo dos carbocátios, eu costumo dizer em minhas aulas que os carbocátios têm sobrenome, e esse sobrenome é rearranjo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você ver um carbocátion em um mecanismo reacional, você tem que ter em mente que pode ter um rearranjo associado àquela presença. O que é um rearranjo? É a reorganização da estrutura daquele carbocátion através de uma migração de um átomo ou grupo de átomos que visam a formação de um carbocátion mais estável. Existem duas formas comuns pelas quais os rearranjos de carbocátion ocorrem. Vejamos o primeiro caso. Através de uma migração de hidreto. Nessa representação temos um carbocátio secundário. Vizinho a eles, tínhamos um hidrogênio ligado ao carbono. Se esse hidrogênio migrar com o seu par de elétrons, em outras palavras, estamos dizendo que há uma migração de um íon hidreto, nós teremos a formação de um novo carbocátio, sendo que esse carbocátio é terciário, portanto, mais estável do que o carbocátio secundário. Segundo tipo de migração, podemos ter aqui a migração de grupos alquila e, como representado nesse exemplo, teremos a migração do ânion metila. Aqui, nesse caso, será o grupo metila que migrará carregando consigo o par de elétrons que antes era compartilhado em direção ao orbital p vazio. Novamente, um carbocátio secundário se transformará em um carbocátio terciário. Portanto, a migração de grupos alquila também pode ser observada em virtude da formação de um carbocátio mais estável. Vamos exercitar um pouco a questão do rearranjo de carbocátio. Preveja se cada um dos seguintes carbocátios irá se arranjar. Se sim, desenhe o rearranjo esperado usando setas curvas. Então, vejamos nesse caso. Temos um carbocátio secundário. Se a metila que está vizinho ao carbocátio migrar com o seu par de elétrons, o carbocátio secundário será transformado em um carbocátio terciário. Portanto, nós esperamos que esse rearranjo aconteça durante o processo reacional. No item B, nós temos aqui, embora não esteja representado, um hidrogênio ligado ao carbono vizinho ao carbocátio. A migração do íon hidreto, neste caso, fará com que um carbocátio secundário novamente seja transformado em um carbocátio terciário, mais estável que o inicial. Já no item C, veja, ele não tem grupos metila ou alquila ligados nos carbonos vizinhos. E a migração de íons hidreto transformaria um carbono que já é secundário em outro que é secundário. Portanto, não deverá se rearranjar. Por fim, no item D, nós observamos que, vizinho ao carbocátio, nós temos um hidrogênio. Se esse hidrogênio migrar
carregando consigo o par de elétrons. Portanto, se o íon hidreto migrar, nós teremos aqui a formação de um carbocátion terciário. Então, não vemos sentido em um carbocátion terciário sofrer um rearranjo para gerar outro carbocátion terciário. Portanto, neste exercício, somente os carbocátios A e B sofrerão rearranjo. O carbânio tem um átomo de carbono trivalente, forma 3 ligações sigma, com uma carga negativa, com 8 elétrons em sua camada de valência. Assim, carbânios não são deficientes de elétrons, são bases de Lewis fortes com as mesmas estruturas eletrônicas das aminas. Por causa da repulsão de carga, ou seja, teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, o carbono em carbânios assume uma hibridação sp3, com uma geometria pirâmide trigonal. Com relação à ordem de estabilidade dos carbânios, ela é oposta àquela que observamos em carbocátions e radicais, que vamos ver um pouco mais adiante. Enquanto os carbocátions têm a estabilidade aumentada à medida que aumentamos o número de grupos alquila ligado ao carbono positivo, no caso dos carbânios, o aumento de grupos alquila ligados ao carbono negativo desestabiliza este carbônio. Continuando nossa aula, nós vamos falar agora sobre os radicais. Nós já vimos que o processo iônico emprega setas curvas com pontas com duas farpas para representar a clivagem heterolítica de uma ligação entre dois átomos. Aqui representado os dois elétrons que antes eram compartilhados entre X e Y, durante o processo de heterólise, migrarão, se direcionarão para o átomo Y, formando um cátion e um ânion. Já no processo de formação de um radical, nós utilizamos essas setas com pontas com uma única farpa, as quais representam o movimento de apenas um elétron. Então, os radicais, que são essas espécies com um elétron desemparelhado, são formados a partir da clivagem homolítica de ligações covalentes. Com relação à estrutura e geometria dos radicais, nós devemos revisar rapidamente as estruturas de carbocátios e carbânios a fim de compreender a estrutura e a geometria de um radical. Enquanto um carbocátion é hibridizado com hibridação sp2 e possui uma geometria trigonal planar, um carbânio é hibridizado com hibridação sp3 e possui uma geometria pirâmide trigonal. A diferença da geometria desses dois intermediários resulta da diferença no número de elétrons não ligantes. O carbocátion não tem elétrons não ligantes, enquanto o carbânio tem 2 elétrons não ligantes. Já o radical vai possuir apenas um. Então, um radical deveria estar entre esses dois casos. Poderíamos imaginar que este único elétron não ligante faria com que o intermediário tivesse uma geometria que fosse intermediária a uma trigonal planar e uma pirâmide trigonal. Todavia, experimentos sugerem que os radicais de carbono possuem geometria trigonal plana, ou vão exibir uma pirâmide muito rasa, quase planar, com uma barreira muito baixa de inversão. De qualquer forma, os radicais de carbono podem ser tratados como entidades com geometrias trigonais planas. Com relação às estabilidades relativas dos radicais, nós vemos que o radical terciário é mais estável que o secundário, que é mais estável que o primário, que é mais estável que o radical metila. Podemos entender essa sequência de acordo com a teoria que mostra que o carbono que carrega o elétron desemparelhado, ele é deficiente de elétrons, uma vez que ele não tem o octeto completo. Portanto, grupos alquila ligados a esse carbono estabilizarão o radical. Então, há uma estabilização por efeito indutivo doador dos grupos alquila ligados ao carbono que carrega o elétron desemparelhado. Também vimos anteriormente que carga positiva em um carbocátio era consideravelmente estabilizada por ressonância. Da mesma forma, os radicais
quando possível de ser estabilizados por ressonância, isso acontecerá. Vamos terminar aqui essa videoaula apresentando esse último slide, que nos mostra a geometria dos intermediários reativos estudados nesta videoaula. Temos aqui inicialmente o carbocátio, que é uma espécie com um carbono positivo que possui um orbital p vazio. Pelo fato desse carbono adotar uma hibridação sp2, ele apresenta uma geometria trigonal plana. Já o radical apresenta também uma geometria trigonal plana, com seu carbono sp2 e um orbital p semi-preenchido, com um elétron desemparelhado. E, por fim, o carbânium apresenta uma geometria pirâmide trigonal, com o seu carbono adotando uma hibridação sp3, devido ao fato de ele possuir 4 pares de elétrons ao redor do carbono, sendo 3 ligantes e 1. Então, dessa forma, ele vai adotar a geometria pirâmide trigonal, semelhantemente ao que ocorre na molécula de amônio. Dessa forma, terminamos aqui esta que foi a quarta videoaula da unidade de introdução às reações orgânicas e terminamos também o nosso curso de Química Orgânica 1. Até a próxima oportunidade.